Bem, o que diz a Anvisa? Que houve tentativas, sim, de se manter esses atletas em quarentena antes do deslocamento para a Arena, para a Neoquímica Arena, né, em Itaquera, antes do início da partida. Segundo a Anvisa, houve tentativas também de se acionar esses jogadores, esses atletas no vestiário, mas eles tiveram a entrada barrada, né? Eles não puderam ter acesso a esses atletas. O Fábio França estava aqui ontem, pronto para essa transmissão, expectativa lá em cima, né, para assistir a um jogaço de bola. E aí, Fábio, que coisa, né? O jogo começou. Tudo bem que, assim, já existia essa informação de que a Anvisa poderia adotar algum tipo de atitude com relação a esses jogadores mentirosos, né? Mas ninguém imaginava que isso iria acontecer, né, Fábio? Ninguém imaginava que ia acontecer, né? Foi frustrante e foi constrangedor acima de tudo, né? Para todo mundo, né? Pros órgãos brasileiros, de fato foi constrangedor, porque não conseguiram resolver a situação a tempo, antes de causar todo esse burburinho ainda maior. Constrangedor para os convidados, né, que estavam ali, cerca de 1.500 pessoas convidadas pela Conmebol, que até meia hora depois do ocorrido não sabiam de fato o que tinha acontecido, porque a Conmebol não tinha enviado nenhum documento oficial, não houve anúncio no estádio, o jogo vai recomeçar, o jogo foi suspenso, o jogo foi cancelado, absolutamente nada, né? Só depois de muito tempo a seleção brasileira começou um bate-bola ali, um treinamento, um aquecimento, para que não perdesse de fato a viagem. Mas aqueles convidados da Conmebol ficaram no estádio meio sem saber o que fazer, sem saber oficialmente o que estava acontecendo. Eu que não quero ser convidado pela Conmebol para ir em nenhuma festa, imagina, nem bolo vai ter. Então foi um constrangimento total. A gente conversou ontem durante a transmissão com o Dr. Antônio Barra Torres. Aliás, foi uma excelente entrevista porque ela foi muito esclarecedora, sim, né, Fábio? Foi. O Dr. Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, conversou com a gente ontem durante a transmissão aqui da Band News FM, e eu perguntei para ele claramente qual foi a cronologia dos fatos, porque as coisas não se encaixavam, né, Carla? Porque 5 minutos depois de a bola rolar, um fiscal da Anvisa teve de literalmente invadir o campo, porque ele invadiu o campo ainda com a bola rolando, para parar a partida. De fato, as coisas não se encaixavam, né? E o doutor Antônio Barra Torres disse, eu perguntei a ele quanto que a Anvisa percebeu, teve ciência de que os jogadores tinham mentido no preenchimento do formulário. A Argentina chegou no Brasil sexta-feira de manhã. E ele diz claramente, na sexta-feira de manhã, a Anvisa já sabia que esses jogadores tinham preenchido de forma falsa, né? Tinham mentido no preenchimento do formulário de saúde do viajante. E deixaram o aeroporto mesmo assim, né? A Anvisa disse que bateu o formulário com o passaporte e, obviamente, percebeu que eles tinham estado na Inglaterra há menos de 14 dias. E não precisaria ser muito inteligente para isso, eles são figuras públicas. Todo mundo sabe qual foi o último jogo do Romero, qual foi o último jogo do Martínez, do Lo Celso. Jogadores que vieram e tiveram passagem pelo Reino Unido. Eles então, são muito conhecidos. Não precisaria de uma averiguação. Vamos dar uma colher de chá. Tá, não tem obrigação de saber. São muito conhecidos, quase todo mundo sabe, mas eles não têm obrigação de saber. A documentação mostra, O passaporte estava ali. O passaporte mostra. Então, acho que de fato o que não ficou claro até agora é porque esses jogadores deixaram o aeroporto, né? Vou eu mentir, Fábio? Ali no papelzinho, você, o nosso ouvinte, fica na salinha ali 4, 5, 6 horas para prestar todos os esclarecimentos. Alguém liberou. Alguém liberou. Se os jogadores tivessem preenchido corretamente o formulário, eles teriam seguido para o hotel e, obviamente, seriam orientados a permanecer por 14 dias no hotel para fazer a quarentena. Não fizeram isso também, né? E segundo o Antônio Barra Torres, a Anvisa tentou de todas as formas fazer com que esses jogadores cumprissem a quarentena no hotel, já tendo, isso a gente tem que deixar bem claro, cometido o crime de falsidade ideológica no preenchimento daquele formulário. Então foi um conjunto de erros, né? Foram erros desde o início da chegada da delegação da Argentina aqui no Brasil. E tudo explodiu com 5 minutos de bola rolando, o fiscal da Anvisa, naquela cena grotesca, tendo de invadir o campo para parar a partida, né? Pois é, Fábio. E aí hoje a gente teve a divulgação de uma nota da FIFA, né? Foi a primeira manifestação da FIFA
depois de tudo isso. Primeiro, manifestação pública e oficial. E é uma manifestação que não resolve nada por enquanto. O que diz a entidade máxima do futebol nessa nota? Ela lamentou o fato ocorrido, disse que está analisando toda a situação para definir os próximos passos que serão dados. Então ela vai ter que decidir se o jogo vai ser remarcado, se vai ser anulado ou se os pontos da partida serão confirmados aí para a seleção brasileira, uma vez que a seleção argentina deixou o campo, né? Disse que não jogaria. Aí a gente estava falando fora do ar, eu falei, Fábio, mas vai ser um horror, né? Vai ser o pior dos cenários a FIFA não decidir pela seleção brasileira. Decidir fazer um novo jogo. Porque, gente, a seleção argentina deixou o campo. Sim. E aí você estava me falando sobre a súmula e sobre a decisão do juiz e como esse documento pode ser decisivo na hora dessa definição, né? Isso vai ser fundamental. E a Conmebol ontem, depois de muito tempo, em um dos tweets, já começou a pintar esse quadro, né? Porque a Conmebol disse claramente que o jogo foi suspenso por determinação da arbitragem. Né? Não porque a Argentina abandonou o campo, não porque o fiscal da Anvisa invadiu e pediu para paralisar, porque o árbitro solicitou a suspensão da partida. Então tudo depende da súmula, do relatório desse árbitro, né? Se ele disser que paralisou o jogo por questão de segurança, antes de a Argentina se recusar a voltar, a Argentina não vai perder os pontos. Não vai ser WO, porque foi uma decisão da arbitragem. Então, possivelmente isso vai acontecer. Eu duvido que a Argentina perca os pontos, que a Argentina tome um WO. Duvido que o Brasil também tome, porque na Argentina defendem isso, né? Disseram que foi o Brasil, de uma maneira geral, quem impediu a realização da partida, e segundo os argentinos, a seleção brasileira deveria ser punida por isso. Também não vai acontecer. Então, imagino que o árbitro vai relatar no documento, na súmula, que por falta de segurança ele preferiu suspender a partida. Então não tem WO para ninguém. O que eu imagino agora, né? Sensibilidade não é informação. De Conmebol e FIFA vão postergar isso o máximo possível para que Brasil e Argentina se resolvam nas eliminatórias e consigam a classificação sem a necessidade dessa partida. E eu tenho a impressão de que esse jogo pode nunca acontecer. E aí deixar por isso mesmo. E deixa por isso mesmo. Espera a gente esquecer. Eu tenho essa impressão. Tem gente dizendo o seguinte, Fábio, teve bolo sim nessa festa da Conmebol aí, né? Bolo no caso da Argentina que deixou verdade, o campo. deu bolo. Tá vendo? O Fábio falou que não queria ser convidado e tal. Porque os memes, né, dessa história toda são os melhores. São maravilhosos. Eu acho que um dos melhores é aquele cara. Onde é que estava a Anvisa no jogo contra a Alemanha em Onde 2014? estava a Anvisa em 2014, Não, né? isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mas assim, a Anvisa, segundo, repito, o Dr. Antônio Barra Torres, fez o trabalho dela e tentou fazer antes de causar todo esse constrangimento. E, por um motivo ou por outro, isso não foi possível. Resta saber por que não aconteceu, verdade. Se fosse com a seleção da Espanha, provavelmente aconteceria, né? Porque o Antônio Barra, o Torres. Nossa. Essa foi minha, tá? Pra Inventei. finalizar o papo, pra né? finalizar o papo. Ai, meu Deus, desculpa a redação. A redação tá revoltada comigo. Polvorosa. Fábio, obrigada. Valeu, viu? Carla. O Fábio volta mais tarde, né? Por que eu chamei também o Fábio França? Porque ele tá de plantão, gente. Eu tô aqui desde cedo, gente. 4 horas eu tô aqui no ar. Das 4 até às 6 você vai ficar, basicamente. Tá bom. É isso aí. Obrigada, Fábio. Valeu. Bom trabalho pra nós, né? Tá.